Como reagir à raiva do outro? Bom, isso é uma das perguntas que acho que de todos os meus anos trabalhando, que já faz aí quase 20 anos de trabalho, as pessoas sempre e sempre e sempre me perguntam. Talvez eu possa até arriscar que em todas as minhas interações com pessoas, sendo em cursos ou sendo interações individuais, isso é uma das coisas que sempre vem à tona. Então as pessoas sempre me perguntam: tá, mas tudo bem, eu tô aqui aprendendo sobre mim, sobre como engajar a mim mesmo, sobre como ajudar o outro a entender as suas questões, mas e quando a outra pessoa não quer? E quando a outra pessoa é irônica ou ela age com raiva? O que você acha que eu tenho que fazer? Isso é uma das questões da humanidade, né? Toda vez que a gente tem um relacionamento em pauta, seja no trabalho, seja com seu filho, seja com seus parentes, você vai ter questões emocionais que você vai ter que lidar dentro dessa relação. E geralmente uma das coisas que mais nos causa transtornos internos, quer dizer, o que mais nos causa raiva, o que mais nos causa frustração, o que mais nos causa estresse e ansiedade, é a reação do outro em relação a gente ou em relação a coisas que a gente faz, né? E isso acaba por destruir ou até mesmo, às vezes, quando a gente lida com isso, por salvar alguns relacionamentos. Então, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui porque tem uma questão da psicologia, e aí eu acho que todo mundo que já estudou psicologia aprendeu isso em alguma parte lá, logo no seu início, né, de formação, que é a questão da corresponsabilidade afetiva dentro de uma relação. Mas assim, o que eu tô querendo dizer? Tem uma lei que eu falo por aí, que não é bem uma lei, mas é uma sugestão, né, de lei de relacionamentos, que é o seguinte: você é 50% responsável por como a outra pessoa reage a você. Então eu sou 50% responsável por aquilo que eu tô falando para você e da maneira que eu tô falando para você, porque eu sei que aquilo que eu falo e aquilo que eu faço vai te impactar. Você vai te causar alguma coisa. Então eu tenho certa responsabilidade sobre aquilo que acontece com você, quando quem está fazendo isso sou eu, né? Então, por exemplo, eu estou gravando aqui um vídeo para vocês, ou eu posto alguma coisa para vocês, ou eu estou dando um curso, eu sei que aquilo que eu falo e como que eu falo é de responsabilidade minha, porque isso vai impactar em como as pessoas reagem também. Se eu falo de uma maneira mais ríspida, as pessoas vão reagir de uma maneira mais com raiva ou acuadas. Se eu falo de uma maneira muito explicativa, as pessoas vão ficar cansadas e não vão entender. Então eu tenho que entender, dentro de relações humanas, que aquilo que eu faço e falo tem um impacto no outro. Depois que eu entendo isso, eu vou para o 100%. Eu sou 50% responsável pelo impacto que eu tenho em você, mas eu sou 100% responsável pelo impacto que você tem em mim. O que quer dizer isso? E eu já peguei assim, algumas turmas de pessoas que ficaram assim muito raivosas e não concordavam de jeito nenhum quando eu trazia essa concepção, que é uma concepção básica mesmo da psicologia, da cognição, de como que a gente constrói o julgamento e como que a gente constrói a nossa resposta emocional. O que quer dizer eu sou 50% responsável pelo que eu causo em você, mas 100% responsável pelo que eu causo em mim? As nossas emoções são, a maioria delas, involuntárias e inconscientes, quer dizer, o meu estado emocional ele é biologicamente alertado pelo meu corpo quando de alguma maneira acontece alguma coisa no mundo ou numa relação que eu considero como uma ameaça ou como uma coisa boa. Então, ou eu vou elicitar no meu corpo uma reação emocional positiva, o positivo que eu quero dizer que me faz sentir bem, ou eu vou me sentir mal ou deslocado ou com raiva, que é o que a gente chama no senso comum de negativa, mas que ou seja que vai me fazer me sentir mal, né, em relação a algo que está acontecendo. Só que ao longo dos anos a gente foi construindo socialmente, né, o que é que deveria nos fazer sentir bem, o que é que nos deveria fazer sentir mal, e hoje a gente não tem mais um instinto totalmente adaptativo, porque a gente foi, através da nossa criação, desde a infância até a escola, até a vida do trabalho, a gente foi condicionado a entender que algumas coisas devem nos fazer sentir bem e outras coisas devem nos fazer sentir mal, o que são coisas um pouco assim discutíveis hoje no sentido de saúde emocional, saúde mental, no sentido de você ser um indivíduo íntegro, feliz, né, e pleno aí na tua existência. Já falei sobre isso em outros vídeos meus por aí.
Mas o que eu quero dizer com isso é que toda vez que você faz alguma coisa, eu vou acionar uma memória em mim de uma maneira muito inconsciente, e essa memória vai fazer eu reagir emocionalmente. Ou eu vou reagir bem, ou eu vou reagir mal. Ou eu vou achar que isso que você está me dizendo é uma ameaça. Então, por exemplo, você fica com raiva de mim e você me dá uma ordem raivosa, eu vou acuar, né? O meu corpo já, junto com as minhas emoções, ele já vai estar me dizendo que alguma coisa está acontecendo. Ou eu vou te atacar, ou eu vou sair em retirada, eu fujo da situação, ou eu paraliso, que é o que a gente chama da nossa reação de luta ou fuga, né? Ou seja, dentro de uma ameaça, tanto social quanto física, a gente tende a ter essas 3 reações emocionais, ou eu fujo, ou eu paraliso, ou eu ataco você. Em alguns espaços sociais, em algumas criações, inclusive em casa e na escola, a gente assimilou que o atacar era a melhor maneira, que o fugir era a melhor maneira, ou que o paralisar era a melhor maneira de se defender. E a gente foi tendo então outros tipos de emoção aliados a isso. Então é muito possível que para alguns de nós, quando uma pessoa nos trata com raiva ou ironia, a gente também trate essa pessoa com raiva e ironia no mesmo momento. Muitas vezes até tentando mascarar a raiva e a ironia, mas quando a gente já entende um pouco disso, a gente já entende que é raiva e ironia. Ou para alguns de nós, a gente foge do assunto, muda de assunto ou vai para evitação mesmo, evita a pessoa porque eu não quero ficar tendo que passar por isso. Ou para alguns de nós, a gente trava, porque de alguma maneira eu acho que o que essa pessoa está me fazendo, eu não posso fazer nada, né? Eu estou acuado, não tenho talvez suficiência para responder essa pessoa. Ou eu tenho medo de reagir, ou eu acho que eu devo reagir mesmo, ou eu vou falar mal dessa pessoa ao invés de reagir com ela, enfim. Existem 1000 maneiras da gente reagir, principalmente à raiva e à ironia do outro, que são comportamentos que geralmente mais nos tiram do sério. A grande questão aqui é que quem é responsável por como você reage ao que o outro faz é inteiramente você. E eu não estou te falando das atrocidades de você viu um assassinato, você viu alguém fazendo mal a uma criança, ou alguém fazendo mal a qualquer pessoa, que são atrocidades, que são comportamentos assim, deveriam pelo menos, né, ser fora de um perfil, e isso vai nos causar algo muito primitivo de tentar defender, de tentar proteger o outro, e essas reações são mais difíceis mesmo da gente entender e regular. Eu estou dizendo das relações tradicionais, das relações de trabalho, das relações familiares, das relações com colegas, que nos causam emoções e que geralmente tem pessoas específicas que nos causam emoções, porque elas já são pessoas que agem com raiva, com ironia ou com egoísmo. O que eu faço quando eu entendo que eu sou 100% responsável por como eu reajo? Primeiro, você vai precisar entender que você não controla a reação emocional do outro, então você não tem controle sobre ele. Você pode tentar ajudá-lo, você pode aplicar diversas técnicas de empatia, elas funcionam, mas isso não vai te garantir que o outro vai modificar com você. O único controle que você tem é de o que você vai fazer com isso. E para que você consiga fazer com isso algo que te faça bem, você precisa, em primeiro lugar, ter essa consciência de que você é 100% responsável por as suas reações. Isso quer dizer que você pode modificá-las nessas situações. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entender o que você está sentindo. Essa pessoa me dá uma raiva. Essa pessoa, quando meu filho me diz não, eu fico muito frustrada e essa frustração me dá raiva. Eu fico extremamente chateada quando meu chefe fala comigo todas as vezes dessa mesma maneira, como se eu fosse uma pessoa inútil ou como se eu fosse um tolo, um burro. Então você vai primeiro entender em você, que é o que eu chamo em vários vídeos de validar. Isso é validar, né? É entender e conseguir dar uma forma, um nome para isso que você está sentindo quando alguma pessoa age de alguma maneira com você. Então, quando essa pessoa é irônica comigo, eu me sinto exposto, eu me sinto com raiva, eu me sinto com vontade de pular na garganta dele, ou eu me sinto com vontade de bater em retirada e correr, de desaparecer, de nunca mais falar nada. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Identifique o que é que você sente, o que teu corpo está sentindo. A segunda coisa é, depois de identificar, você vai decidir o que fazer com isso. E o decidir o que fazer com isso é muito difícil, mas muito libertador. Porque quando eu entendo que mesmo você sendo uma pessoa extremamente
difícil de engolir, vamos colocar assim, que só me trata com raiva, que só me trata com desdém, ou que só me trata com ironia, mas que eu posso fazer algo em relação a mim mesmo com isso, isso é muito libertador. Então, a segunda parte é decidir o que eu vou fazer com isso. Você tem duas opções. Você pode, se você se importar com essa relação e com essa pessoa, você pode retornar isso para ela e dizer: isso não me faz bem, isso que você acabou de dizer foi grosseiro, olha, eu não entendi por que você está dizendo isso, por que você está sendo irônico, olha, eu não gostei disso, isso é uma opção e é uma das opções mais saudáveis mentalmente, porque eu sei que também é mais difícil, mas é a mais saudável. E a segunda opção é que você, talvez você não se importe com essa pessoa, e se você não se importar com essa relação com essa pessoa, a segunda opção é você entender que isso que ela está fazendo, a maneira que ela está se exprimindo com você, fala muito mais sobre ela do que sobre você. Eu gosto muito desse entendimento, porque isso é uma questão que você pode confiar nessa informação. Quando a gente sente raiva, quando a gente age com raiva, a raiva que a gente sente geralmente é da gente mesmo, a frustração é da gente mesmo. Então, assim, eu não tenho raiva do meu filho porque ele não faz o que eu quero. O que eu tenho é frustração e raiva de mim mesmo porque eu não estou conseguindo que meu filho me escute. Eu não tenho raiva do meu gestor ou do meu chefe porque ele fala desse jeito comigo. Eu tenho raiva de mim mesma porque, de alguma maneira, eu não consigo fazer com que ele me respeite mais. Então, geralmente, a raiva e a frustração, elas têm muito mais a ver com isso que a gente sente da gente mesmo e com como a gente aprendeu a lidar com isso, com a nossa incapacidade de controlar o outro, com a nossa... Quando a gente entende que eu sou incapaz de controlar o outro, graças a Deus, né, que a gente de alguma maneira entende isso. Mas isso tem muito mais a ver com o que eu sinto do que com aquilo que você está dizendo para mim ou do que aquilo que eu vou dizer para você. Então vamos pegar um exemplo. Eu vejo meu filho fazendo alguma coisa que eu não gosto, eu sinto raiva porque eu acho que eu não estou conseguindo controlar, e por isso eu não sou uma boa mãe. E aí eu na minha falta de escolha, que a gente acha que a gente tem, né? Ao invés de eu pegar 100% essa reação para mim, eu despejo em cima dele. E aí eu tenho raiva com ele. Você não pode fazer isso, né? E aí quando eu faço isso, ele acha que eu tô com raiva dele. Mas na verdade, eu tô com raiva de mim mesma. E isso vale para todas as situações. Então essa é a tua segunda opção. Entender ou tentar compreender que aquela reação da pessoa está falando sobre ela e não necessariamente sobre você. Aquela emoção é uma emoção dela, que tem a ver com as memórias dela, que tem a ver com as crenças limitantes dela e não necessariamente sobre você. De volta, não estou falando das atrocidades do mundo que nos causam raiva do outro mesmo, tá? Não estou falando disso. Estou falando da vida cotidiana. Então, eu posso ter essa segunda escolha e falar: nossa, a pessoa está com tanta dificuldade de entender a si mesma que está precisando reagir assim. E aí você pode conversar com a pessoa sobre isso, você pode não procurar mais essa pessoa, né? Você pode cortar esse relacionamento, você pode fazer, aí você pode escolher o que você faz depois desse entendimento. Mas a minha sugestão é que você sempre tente ir para a opção 1, que é você falar do que você está sentindo, do impacto que essa pessoa tem em você. Ah, Franciele, mas ela vai reagir, ela vai dizer: eu não estou, eu não admito. E aí você vai calmamente, vendo que você está também ficando com mais raiva, falar assim: olha, tá vendo? É disso que eu estou dizendo, você não está me escutando, eu não acho que essa é a sua intenção, eu não acho que isso faz bem para o nosso relacionamento, eu queria que a gente conseguisse se relacionar de uma forma diferente. Com seu filho, você pode simplesmente, ao invés de dar... que ele não vai ter esse entendimento, talvez dependendo da idade dele, mas você pode dizer para ele: filho, quando você faz isso, a mamãe fica um pouco nervosa, eu fico nervosa porque eu não sei lidar direito com isso. Então, espera um pouquinho, vou respirar e depois a gente conversa. Ou você pode simplesmente falar: ai, filho, isso me tira um pouco a paciência, porque você também é humano, você não precisa ser um ser humano perfeito, que a gente acha que é perfeito,
que não sente nada, a gente sente um monte de coisas. Quanto mais você conseguir, dentro dessas explosões de temperamento das outras pessoas, entender a sua explosão de temperamento, mais você tem relações saudáveis, menos estresse você tem. E aí você não está dependendo de uma reação do outro, você está dependendo só da sua. Isso é completamente possível, isso é 100% aplicável, mas a gente precisa desmistificar alguma dessas questões que eu falei para vocês. Então, tentem fazer uma dessas duas escolhas, né? Ou você verbaliza dentro da tua calma, depois que você entendeu e identificou o que você está sentindo, você vai falar do que você está sentindo e vai pedir para que a pessoa não repita, ou você vai entender que isso é uma questão da pessoa, é uma dificuldade dela e você vai se afastar. E eu te sugiro que você sempre tente a primeira, porque muitas vezes a gente fala coisas que não sabe que está ferindo o outro, né? Infelizmente a gente não tem como ter esse controle, às vezes por mais cuidadoso que a gente seja, a gente fere o outro sem querer. Se o outro não me disser isso, como é que eu vou ter chance de melhorar? Como é que eu vou ter chance, talvez, de melhorar nesse relacionamento que é importante para mim? Então, é sempre importante a gente verbalizar, porque é muito mais respeitoso eu falar para você o que você causa em mim, do que eu decidir não te contar nada e misteriosamente sair da sua vida ou falar mal de você por aí. Então eu queria deixar aqui para vocês esse vídeo, que ainda uma questão básica de relacionamento humano, mas que ainda nos atrapalha tanto, né, na vida, que tanta gente me traz essas questões, que é assim: você tem total poder de decisão sobre como o outro vai te influenciar, mas você precisa admitir que isso vai te causar alguma coisa, porque isso é humano, é adaptativo e você precisa decidir o que você vai fazer com isso. Engolir o que você sente nunca é uma boa alternativa para a sua saúde emocional. Isso vai aumentar seu estresse, vai aumentar a tua ansiedade e vai aumentar os julgamentos que você está fazendo do outro. Então, você entender e retornar com a maior honestidade e serenidade, né, possível dentro do momento é sempre a melhor maneira para modificar o teu estado de espírito e o relacionamento que você está tentando construir ou que você tem que construir, né? Dependendo de qual relacionamento seja esse. E isso dá muitos resultados efetivos, eu ensino isso há muitos e muitos anos. De volta, isso é uma questão da psicologia, então qualquer psicólogo vai saber explicar isso também. E é uma das questões de relacionamento humano que mais nos dá liberdade para ser quem a gente é e para ser menos estressado e para parar de culpar o mundo pelas nossas dores. Muitas das dores, não todas, mas muitas das dores de relacionamento que a gente tem, a gente mesmo consegue curar se a gente aceitar o que a gente está sentindo e se a gente conseguir gentilmente repartir isso com o outro. E depois disso, tomar as decisões que cabem mais para a nossa vida e para a nossa saúde emocional. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe ele, porque esse é um vídeo que todo mundo vai conseguir ajudar muita gente que eu ouvi, porque eu sei que ele ajuda já muitas pessoas quando eu falo sobre isso em outros cenários. Um beijo, até mais!